Hoje é dia 1º de outubro de 2024, terça-feira, o primeiro dia da nossa capacitação de novos multiplicadores em testes rápidos. E também um momento de atualização de multiplicadores atuantes em testes rápidos ou que vão começar a atuar depois de já terem sido capacitados. No nosso cenário, algumas coisas mudaram e a gente vai falar sobre isso, que torna muito bem este momento, né, no qual a gente atualiza também os multiplicadores para as novas propostas de atuação, de capacitação de executores de testes rápidos no estado de São Paulo, ok? Então, bem-vindos, bem-vindas mais uma vez, e nós vamos fazer uma primeira conversa hoje, né? É importante vocês saberem que a gente tem 4 encontros com 4 temas relacionados com a realização de capacitação. Então, a gente começa hoje dando uma boa geral nas regras, nas diretrizes, na proposta, do que é que a gente espera que um multiplicador, como é que a gente espera que esse multiplicador atue no estado de São Paulo, né? Essa é uma proposta que já vem de 2010, a gente já tem mais de 10 anos de proposta de trabalho de multiplicadores em testes rápidos no estado. Eu acho importante todo mundo... Assim, eu sei que hoje, gente, tem gente que está acostumada com a gente, que está muito próximo do Programa Estadual de STAs, mas também nós temos muitos profissionais em unidades prisionais, em municípios que são chamados de municípios não prioritários para o controle da AIDS, um número menor de casos, né? São municípios menores que não são menos importantes, né, na ampliação da testagem, mas que no dia a dia não trabalham diretamente com o Programa Estadual de ST/AIDS. Então, hoje, como nós somos um conjunto de pessoas, de mais de 500 pessoas, muito, muito diverso, nós vamos estar priorizando aqui na nossa fala e vamos voltar em questões que talvez, para algumas pessoas que estão mais próximas da gente, façam parte do dia a dia. Então, para quem já sabe, vamos retomar, e para quem está chegando agora, sinta-se especialmente convidado, né, para colocar suas dúvidas. A gente falar alguma sigla que você não conhece, pergunte no chat. Nós estamos aqui com a Cristina do nosso ladinho, né, que vai trabalhar direto com vocês no chat, esclarecendo o que já foi possível esclarecer. E eu vou, antes de começar, também apresentar a Silvia Ruiz, que está aqui com a gente, nossa nova aquisição aqui no grupo de multiplicadores, também biomédica, né, reforçando o nosso grupo de capacitadoras aqui de multiplicadores em testes rápidos, tá? Então, nosso grupo ainda está desfalcado, ainda falta a Cida, né? A Maria Aparecida da Silva é a nossa assistente social, ela também faz parte desse grupo capacitador aqui do nível central, coordenação estadual de ST/AIDS. Nós trabalhamos em equipe, faço questão de dizer isso, para que vocês vejam que uma das recomendações que a gente faz, que é o trabalho em equipe, né, se reflete, inclusive, aqui no nível central. Então, quem somos nós? Nós somos a Coordenação Estadual de Infecções Sexualmente Transmissíveis, HIV e AIDS, que atua onde? Ela existe dentro de uma instituição chamada Centro de Referência e Treinamento em ST/AIDS, que é uma instituição que tem assistência, prevenção, todas as áreas, inclusive internação, hospital de CTA, ambulatório de hepatites. Então, nós temos aqui um conjunto, uma unidade de uma média complexidade, né? E aqui dentro atuamos nós, que somos na área da gestão, voltados para o estado de São Paulo. Então, esse grupo que vocês estão vendo aqui trabalha também, e hoje é o nosso tema, com a ampliação do diagnóstico do HIV, da sífilis, e em parceria com o programa de hepatites, que não somos nós, da hepatite B e C, através da implantação dos testes rápidos, ok? Então, vocês já estão percebendo, assim, que, infelizmente, eu volto a falar, nós não poderemos
abrir a câmera e o som para 500 pessoas, que senão isso aqui vai virar a Torre de Babel. Ninguém vai se entender. Então, como é que nós vamos funcionar? Por favor, participem, não deixem passar dúvidas, né? Que vocês tenham ouvindo a gente. Ah, eu não entendi direito. Dá para você retomar aquilo que você falou sobre? Escreve aí no chat que a gente vai estar diretamente ligados com vocês. Beleza? Lembrando que são 4 dias, 4 temas. Então, hoje, como eu disse, vou retomar, hoje é o dia da gente falar sobre o modelo de capacitação, diretrizes gerais, o que é o multiplicador, qual é a função desse multiplicador no Estado, como ele atua, com quem ele fala, né? Todo esse entorno do papel que vocês abraçaram a partir deste momento, tá? Então, dada a largada, eu acredito que seja necessário compartilhar com vocês alguns slides, que é para a gente não se perder na conversa. Até aqui, tudo bem? Vamos lá. Daí eu vou esclarecer só mais uma coisa, porque vocês já estão perguntando muito por e-mail, né? Muito por e-mail a dúvida da parte deste evento. Então, o que a gente espera? Que vocês participem nos 4 dias do evento e assinem a lista de presença, tá? A Cris, de tempos em tempos, a Cris vai disponibilizar a lista. Disponibilizar a lista, colocando o link para vocês no chat, tá? Então, quem não tiver assinado, eu vou falar para vocês, assinem a lista, porque nós vamos contabilizar a presença nos dias pelo link da lista de presença. Eu estou tentando agora compartilhar compartilhamento, mas não tá, a apresentação não está sendo compartilhada, né? Não. Só um momento. Mas o pessoal não lobby. Então, não tem como fazer nada. O pessoal não lobby. Pronto. Acredito que agora vocês estejam vendo. Este foi o nosso banner de boas-vindas, né? Recebendo vocês. A partir de hoje vão ser pessoas especiais, como vocês estão vendo na imagem, né? Vocês são pequenos super-heróis, grandes pessoas, um M de multiplicador no peito, né? Importante função no Estado, e que é o papel que vocês vão começar a construir a partir de agora, né? Vocês vão encontrar outros multiplicadores pelo caminho, mas a gente entende que hoje é o primeiro passo para vocês que estão começando, né, a desenvolver, a construir o que será cada dia um multiplicador melhor atuante no Estado de São Paulo. Então, como vocês veem, essa capacidade hoje, ela não é suficiente para tudo que vocês vão ter que aprender, que vocês vão percebendo que falta ao longo do dia a dia no trabalho. Então, primeira coisa, a gente quer agradecer a você que está aqui, né? Agradecer por ter realizado a inscrição, por ter interesse em participar como multiplicador, agradecer os cursos que você fez, que vão enriquecer o seu trabalho e vão ser necessários para o seu dia a dia, né? Que são os cursos na SUS, a capacitação sobre estratégias de uso e distribuição dos testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite B e C. Você provavelmente enviou um certificado comprovando a realização, e se não enviou até o momento, nós temos um prazo até o dia 9 para você fazer isso. Nós postergamos esse prazo para que todos vocês possam enviar os certificados, inclusive, do segundo curso, que é o curso da plataforma Fiocruz, que é a utilização dos testes rápidos no diagnóstico de infecção pelo HIV, da sífilis e das hepatites, né? Que são 2 cursos que se
Então, vocês já estão vendo que não aparece aqui a palavra Telelab. Muitos multiplicadores que estão aqui conosco, provavelmente, quando fizeram um curso, se formaram fazendo muitos cursos do Telelab. 5 cursos do Telelab, 5, né? E 5 cursos foram substituídos pelo Avassus e pelo Fiocruz, que sintetizam os conhecimentos, mas não são suficientes, vocês vão ver nesses dias que a gente precisa complementar. Mas, então, a gente vai falar da implementação, mas atualmente, então, a gente não tem mais a plataforma do Telelab, mas a gente tem, substituindo o Telelab, esses 2 cursos que vocês estão vendo aí na tela. E aí, né, gente, vocês estão vendo umas imagens aí do lado de aulas, de livros. Então, como eu disse, reforço. Hoje começa a jornada de formação de vocês. Vocês começaram com os cursos e hoje vocês estão complementando essa parte de capacitação junto da gente. Muita coisa para aprender, um papel para construir, para você realizar e desenvolver aí na sua região. Outra coisa que vocês fizeram para estar aqui, a maioria de vocês já fez, é a realização do pré-teste. Mas, Karina, por que fomos realizar um pré-teste, um exercício pré-teste antes dessa capacitação? Vocês repararam que vocês deram uma boa passada geral em aspectos fundamentais da testagem que a gente queria trazer para vocês refletirem, ou apontar para vocês sentirem, para além dos cursos do IAD, que às vezes, não acredito que em todos os casos, mas às vezes é feito meio às pressas, né? A gente passa meio olho, né? Então a gente tem um exercício aí pré-teste que sinalizou aqui para a Marcinha e para a Cida, que vão dar um retorno para vocês, né, Marcinha? Eu acho que nesse momento, eu até queria dar um break aqui, eu vi a Marcinha. Marcinha, comenta aqui, você deu uma olhada no pré-teste? Dei uma olhada no pré-teste, muita coisa legal e muita coisa ruim também que a gente vai precisar conversar, principalmente as coisas ruins, né? A gente vai ter que conversar. Eu sei que muitos de vocês, a gente colocou algumas coisas sobre intercorrências e muitos de vocês colocaram coisas inadequadas com a intercorrência, né? Então, a gente vai falar sobre isso na próxima semana. Não é essa semana aqui. A gente vai falar com vocês isso de novo. Tá bom? Vocês veem que isso é uma dica, né, gente? Um dos papéis, assim, é esse, né? Essa busca da qualidade, inclusive da nossa qualidade como multiplicador, né? Da importância que é a gente se manter atualizado e a gente se manter afiado, porque nós vamos virar referências técnicas para as pessoas da nossa região, pessoas em quem as pessoas confiam, procuram para tirar suas dúvidas, e esse papel a gente vai construindo ao longo do tempo, não sozinho, claro, mas com os multiplicadores atuantes da nossa região. E se você já é multiplicador, né, a gente imagina, a gente está colocando algumas coisas que deveriam ter acontecido antes de você chegar aqui, né? Então, se você já é um multiplicador, você precisa estar cadastrado junto da Coordenação Estadual de STAIDS, para que a gente conheça você, saiba da sua existência, do seu trabalho. Então, é mais um alerta para você que está aí nos assistindo, que é um multiplicador, da importância de você se cadastrar junto da coordenação estadual. Então, vamos lá, retomando, participe os 4 dias, comprove a sua presença assinando a lista de espera de presença todos os dias, não deixe de esclarecer suas dúvidas, né? E ainda dá tempo de você enviar o certificado. Tá? Nós estamos reforçando isso, porque nós já fizemos outras capacitações e não vai ter um jeitinho depois para resolver essas coisas. Então, as regras do jogo são essas: a presença na lista de presença e a entrega dos certificados no e-mail da Neide até o dia 9, ok? Repete lá que a gente só vai falar disso relativo à capacitação. Isso, a Marcinha está chamando minha atenção, porque toda vez que a gente vem com esse tema da testagem rápida, nossa, vocês olham para a gente e falam assim, é a minha oportunidade, vou levar todas as minhas dúvidas. E às vezes, gente, vocês têm dúvida de medicamento, dúvida de logística e trocentas mil questões, né? Então, nós vamos aqui ter um foco.
tá? Então, não fiquem chateados, mas o nosso foco aqui é teste rápido e diagnóstico. E como fazer essa capacitação? Nosso assunto é você, executor, que agora, neste momento, passa a assumir o papel de multiplicador, o que é esperado de você aí no seu município, na sua região? Esse é o nosso tema. Afinal de contas, então, o que é um multiplicador em teste rápido? O que a gente entende desse profissional? Vocês viram que para ser um multiplicador em teste rápido tem algumas condições, mas assim, aí já está um pouco nesse papel. São executores de testes rápidos na sua maioria, né? São profissionais de nível superior, não por uma exigência nossa, mas por uma exigência dos conselhos de classe, por exemplo, da enfermagem, né, Cris? Sim. Fala aí, Cris, assim, por que tem que ser um enfermeiro e não um técnico de enfermagem? Porque o técnico ele não tem habilitação para assinar o laudo, né? E o enfermeiro, o superior, ele precisa, o ideal que seja um multiplicador, porque ele faz parte, ele consegue, né, passar por todo o processo, né, de realização do teste. É interessante. Então, vocês veem que isso é uma questão também, não só das nossas normas nacionais, mas também da questão dos conselhos de classe. Né? E uma coisa que a gente gosta de reforçar, vocês viram eu falar que a Cida é multiplicadora e ela é uma assistente social, é que há exceções, como algumas pessoas do serviço social, que entram no grupo de multiplicadores, se compartilhando e dando a sua experiência no atendimento de pessoas e na revelação diagnóstica. Então, se de um lado o assistente social ele é impedido pelo conselho de classe de exercer a função de fazer o teste, do outro lado, ele trabalha muito bem na questão das orientações e da revelação diagnóstica e vinculação. Então, o multiplicador ele é alguém que vai, junto com o GVE, nas suas regiões, não sei se todos sabem, né? O estado tem 27 GVEs, 27 regionais, grupos de vigilância epidemiológica, dentro dos quais atua um interlocutor de ST-AIDS, que é a nossa representação do nível estadual ali na sua região. Eu vejo que tem gente que tem dúvidas, inclusive, do que é que selecionar quando a gente pergunta quem é. Onde o seu município está, qual o seu GVE, e assinala, por exemplo, a região equivocada. Então, fique atento, você está num grupo de vigilância epidemiológica, ali você tem um interlocutor, e esse interlocutor tem por função articular os multiplicadores daquela regional. Tá? E na SAP, a gente introduz mais um profissional-chave, que são os profissionais que estão nas unidades prisionais, que podem atuar de forma articulada também com o GVE e com as suas instâncias regionais da administração penitenciária, os articuladores regionais da SAP. Tá? Então, essa é a primeira função, capacitar executores de testes rápidos. Quem pode ser o executor de testes rápidos, é legal lembrar essa diferença que a Cris apontou. Executor de teste rápido é um profissional de saúde, né? E aí sim, nível médio ou nível superior. Então, aqui entram todos: auxiliar de enfermagem, técnico de laboratório. Os profissionais de nível médio também passam a fazer parte dessa equipe atuante nos procedimentos de testagem. Bom, o que mais faz o multiplicador de teste rápido? Ele, como eu disse, ele é uma pessoa que tem muita responsabilidade, porque ele é uma referência técnica na região. Então, por que eu estou... Karina, você está muito repetitiva hoje, né? Mas eu estou frisando coisas que vão demandar de vocês uma postura profissional diferente, né? De maior responsabilidade do que o executor de testes rápidos, que já carrega uma gama importante de responsabilidade de se manter atualizado, de se manter habilitado, que respeite os fluxogramas de testagem, as normas, as diretrizes. Mas aqui é mais do que isso. Você vai ser uma pessoa procurada por outros profissionais para tirar dúvidas. Então, é importante que você, mais do que todos, esteja apto a responder essas questões. De todo o universo referente ao diagnóstico, não, mas quanto mais, melhor.
tá? Dentro da sua especificidade. E, além disso, né, muitos multiplicadores hoje estão paulatinamente, cada vez mais, isso é uma coisa que vem sendo construída em conjunto com os multiplicadores que já existem aí nas regiões, é o papel supervisor técnico, que não é punitivo. Vou falar de novo. Supervisor técnico tem uma função educativa, de apoio, não punitiva e nem fiscalizadora, tá? Então, a visão que a gente tem do multiplicador como supervisor é aquele profissional que pode visitar uma unidade, acompanhar uma atividade extramuros e ajudar aquela equipe, aqueles profissionais a aprimorarem seu trabalho, né? Apontando as dificuldades que ele encontrou, o que ela encontrou, as deficiências, no caso, as coisas que ainda faltam melhorar, tá? Mas, repito, vou ser repetitiva mesmo, para pôr na cabeça da gente que não é um papel de fiscalização e nem de punição, porque isso a gente está falando, porque às vezes isso acontece e a gente acha que isso não é construtivo na rede de diagnóstico. Aqui vocês estão vendo um painel, essa imagem que vem de um documento referencial, e eu vou falar sobre eles, dos documentos referenciais que norteiam o nosso trabalho. Olha ali embaixo, está vendo aquela coisinha, uma bolinha? Aqui, não sei se você... Quando eu faço isso, você vê aí, Cris? Não. Não. Então, vocês não estão vendo o meu cursor, né? Mas vocês veem uma bolinha ali embaixo com 3 manuais, vermelho, verde e amarelo. Esses são os documentos base, né, da testagem. Um de hepatites, um de sífilis, um de HIV. Esse é o PCDT do diagnóstico, vamos dizer, o protocolo do diagnóstico. Esse é uma das suas bíblias, de todo executor de teste rápido e também do multiplicador. Como eu disse, estão aqui elencadas as responsabilidades da gente, que vocês podem ver, que é se manter atualizado, avaliar os objetivos, assegurar que a gente esteja capacitado para fazer o que a gente faz, verificar as nossas necessidades de atualização e vocês da rede de profissionais junto com a coordenação municipal. Você vê que começaram a aparecer outros personagens nessa história. Você é o coordenador municipal? Não. Todo município tem alguém responsável por ISTAs. Mas você é uma pessoa-chave que precisa estar próximo dessa pessoa, que é o coordenador, o responsável. Né? É você que pode apontar necessidades de atualização quando muda alguma prática. Por exemplo, agora, este momento que nós estamos vivendo. O Telelab foi por terra, temos cursos novos. A primeira pergunta que eu ponho para vocês, né? Uma das funções do multiplicador poderia ser apontar a necessidade de que todos os profissionais executores fizessem uma atualização, fizessem o mesmo curso que vocês fizeram, Fiocruz e Avassus. Será que isso não seria interessante? Vamos lá. Então, para ser multiplicador, o que é que vocês precisaram fazer? Ter 2 cursos. Agora vem umas coisinhas assim que a gente precisa ficar atento. Ter habilidade de conduzir em equipe a capacitação de executores de teste rápido. E, Karina, será que eu tenho isso? Provavelmente, gente, vocês, nessa autoavaliação de vocês precisam saber, já hoje, se vocês são profissionais que contribuem capacitando outros profissionais, por exemplo, para outros temas. Provavelmente não começou hoje. Né? Hoje você está sendo convidado para ser um multiplicador de teste rápido, mas provavelmente talvez você já faça outras capacitações, já seja alguém de referência para capacitar, né? E aí você também tem as diretrizes, você deve respeitar as diretrizes de capacitação. Então, tipo, o que nós estamos conversando hoje, vocês vão ver que está no documento, e isso precisa ser respeitado. Mas eu não gostei dessa proposta. Tudo bem, se o município resolver fazer diferente, está fora das diretrizes estaduais e do Ministério. Tá? Mas é interessante você saber, né, se o seu município vai fazer também, ele é totalmente responsável pelas consequências das decisões que ele tomar. Tá? E é importante que você tenha apoio da gestão local, porque senão você não vai conseguir desenvolver o seu trabalho um multiplicador, né? A sua chefia imediata na unidade, o coordenador municipal, a própria GVE, o seu grupo de multiplicadores regional, você tem que ter o apoio de todos para poder construir esse seu papel. Quem
quem são os multiplicadores atuantes hoje no estado de São Paulo? Né? Olha lá, a categoria aqui da nossa amiga Cristina é majoritária, 83% são enfermeiros. Eu nem digo enfermeiros, são enfermeiras, porque os homens são a minoria, não é? Então, 83% dessa categoria da enfermagem, e você tem outras categorias, seguida de psicólogo, farmacêutico, cirurgião, dentista. A categoria aqui das meninas à minha esquerda, da Silvia e da Márcia, tem apenas 13 multiplicadores cadastrados nessa categoria profissional. Fisioterapeutas, biólogos, médicos, nutricionistas e terapeuta ocupacional, uma criaturinha, né? Então, a nossa conversa primeira é com quem? Com as enfermeiras. E outra característica desse grupo hoje, né, é de que a maioria, não todos, mas 72,4% aponta no seu cadastro, né, isso aqui é fruto da informação do cadastro de multiplicador, tá? 72,4% tem uma experiência de realização de teste em unidades, e na sua unidade de saúde, e também em atividades extramuros. Isso melhorou muito ao longo dos últimos anos. Ficamos muito felizes de ver o avanço dessa experiência do extramuros, que há 5, 6 anos atrás não chegava a 50%. Então, que bacana, e cada vez mais a gente precisa mesmo dessa experiência da realização da testagem extramuros, e esse vai ser um tema fundamental. Então, eu falei para vocês que a gente tem 4 temas. O primeiro são essas diretrizes. Amanhã, a Cida estará com vocês falando sobre revelação diagnóstica e vinculação, como fazer isso na capacitação. E no terceiro e quarto dia, essa dupla dinâmica, Cris e Márcia, vão estar abordando com vocês vários assuntos, dentre eles a questão como trabalhar na capacitação a questão da atividade extramuros, né? Dentre outros assuntos que elas vão falar, sobre documentação, como fazer a própria prática, tá? Então, eu estou apontando essa experiência prática do multiplicador, porque é muito difícil, né, Marcinha? A gente ensinar o que a gente não sabe fazer. Exatamente. Então, para fazer uma boa capacitação prática, é muito importante que a gente tenha essa vivência no nosso cotidiano, ou, em alguma medida, não digo que você tem que ser alguém que faz isso todo dia, mas cuidar de uma prática de realização de teste sem nunca ter feito um teste é meio que complicado. E aí, a próxima pergunta para a gente responder. Por que investir na formação de multiplicadores? Olha lá, a gente, isso aqui é isso, né? A Marcinha costuma comentar comigo, né? Mas você fala para mim o que você fala para mim, né? Por que a gente tem que ter multiplicador de teste rápido? A gente precisa ter cada vez mais o teste rápido na rua e ter cada vez mais pessoas sendo testadas. Só que não adianta fazer de qualquer jeito, né? Esse aqui é o nosso grande objetivo. A gente quer que o teste seja realizado com a maior qualidade possível. Porque não é só um procedimento, é todo um processo, né? Não é só um mero procedimento de testagem sem ter um processo todo por trás. Parece tão óbvio, né, Marcinha? Mas, assim, é por isso que a gente está aqui, gente. Porque se fosse só sentar numa bancada e fazer na base da imitação, a gente não precisava gastar 4 manhãs para estar aqui junto, né? Mas aqui uma oportunidade que a gente tem, boa e ruim, é que no nível central, aqui na coordenação de STAs, chegam para a gente nem todos, alguns problemas, vários problemas relacionados com a testagem que acontecem no Estado. Porque na hora que o bicho pega, a gente procura a ajuda dos amigos, né? E tá certo, tem que ser assim mesmo. Mas aí chegam os problemas. E o juiz pediu o laudo, perdemos a causa porque o laudo estava uma porcaria. E deu ruim no teste, e agora o que é que eu faço? E o pessoal daqui do meu município não está mais confiando no teste, porque aconteceu um caos aqui que destruiu a confiança, e alguém fez uma ouvidoria e disse que naquele serviço estava uma bagunça, e por aí afora. Então, o que a Márcia falou é muito sério. Primeiro que, assim,
para a gente controlar a AIDS até 2030, que é uma grande meta nossa, como um problema de saúde pública, tudo começa na testagem, porque ninguém faz tratamento se não tem um diagnóstico. Então, vamos lembrar disso. Para a gente chegar lá na frente e falar assim, não temos mais AIDS como problema de saúde pública, começou pelo menos com diagnóstico. Não estou nem falando da prevenção, que é importantíssima para prevenir casos novos. Mas uma vez que o caso, que a pessoa se infectou, o único jeito é diagnóstico precoce para poder ter tratamento imediato. E o diagnóstico precoce no nosso estado é feito com testes rápidos. Ele sai em meia hora, você tem o resultado. Né? Se tudo estiver legalzinho, para ver, é diagnóstico, não é nem triagem. Tamanha resolutividade que a gente tem com o teste de HIV. Para sífilis, hepatite B e C, ele funciona mais como momento inicial na suspeita que você vai confirmar depois. Agora, HIV é ali, papum, fez o teste, pum, medidas de tratamento. Então, a atuação do multiplicador aqui é fundamental. Agora, dá uma olhada aqui no seu mapa. Né? O HIV. Mas, Karina, na minha região não tem HIV, não. Mentira. Tem HIV no estado de São Paulo todo, só muda a quantidade e a intensidade. Então, você olha aqui no mapa, onde está claro, eu tenho uma taxa de detecção menor, ou seja, estou falando de casos de HIV aqui notificados. Então, onde está claro, eu detectei menos casos, né, em 2022, e onde está mais escuro, eu detectei mais casos. E na região apontada aqui no vermelhinho, eu tive um aumento. Então, quando eu falo de Barretos, Bauru, Caraguá, Presidente Prudente e Registro, essas regiões aumentaram depois da pandemia para cá, tá? Algumas se estabilizaram, mas o HIV está aí. O HIV está aí na nossa vida. Então, vamos lá. Outra questão que a gente vê que precisa aumentar e investir em multiplicador, né? Em 2023, os municípios que participaram da campanha contaram para a gente que capacitaram 4.467 profissionais em 2023. Você fala, Karina, tá bom, né? Para aí, não precisa mais capacitar ninguém, resolveu o problema. Só que não, porque você tem 30 mil capacitados desde o começo para cá, mas quando você vai ver quem está na batalha mesmo, olha lá, quando você vê quem está na batalha mesmo em 2023, foi para 20 mil, 19 mil, quer dizer, de um ano para o outro, eu perdi 34%. E assim vou continuar a enxugar esse gelo. Né? Esse ano eu tenho que capacitar 4 e assim por diante, não posso parar nunca. E nessa sequência, nessa esteira aí de produção, a gente que o multiplicador é fundamental. Mais uma razão para ter multiplicador na parada. O teste, gente, está em todos os lugares, mais ou menos. Mais ou menos. 4.000 e tantas unidades com um pouquinho de teste. Mas quando eu olho, né, na tua distribuição de teste, não podia aumentar? Pode e deve, né? Pode e deve. O teste tem que estar em todos os lugares, na UBS, no SAI, no CTA, no CAP, no consultório na rua, na maternidade, na UPA, no pronto-socorro, na SAP, em todos os lugares. Não tem mais lugar que você diga assim, não, aqui não é adequado ter teste rápido, tá? O teste rápido tem que estar em todos os lugares. Agora, isso tem que ter gente podendo fazer teste lá. Às vezes eu tenho um serzinho fazendo um teste uma vez por semana, muito, muito devagarinho. Então, a quantidade de testes que eu realizo no estado ainda pode aumentar muito. Muito, muito mesmo. A implantação ainda, ela pode crescer. Ela não está madura. Ela está madura em termos do número de unidades, mas ela não está madura em quantitativo de testes realizados. Então, lembrando que por trás de tudo isso está a palavra qualidade. E a qualidade em as pessoas fazerem o teste sem serem obrigadas, está em a gente respeitar com confidencialidade. A Cida vai falar super sobre isso, inclusive que tem uma lei agora, né, obrigando a gente ao sigilo e a preservação da privacidade. Como vocês vão ouvir falar sobre isso. As pessoas têm direito à orientação individualizada, não é o tratamento teste apoiada. Confiabilidade do processo é uma coisa assim, básica da gente dizer que a gente tem que poder confiar no processo de testagem que a gente faz, e a gente tem compromisso com aquilo que o problema que a gente cria das pessoas, que são as consequências da realização
dos testes que a gente faz, que mudam a vida das pessoas, né? Vamos lembrar, né, gente? Uma pessoa que tem um resultado de HIV de C, de B e C, tem consequências para cuidar na sua vida pessoal, no seu tratamento, na sua saúde. Então, não é brincadeira, não. A gente tem essa nossa cartilha e os nossos 5 elementos de qualidade estão aí descritos. Mas a gente precisa de novo multiplicador. Aqui na minha região já tem uma penca de multiplicador, não preciso de multiplicador. Será? Será? Vamos ver lá o cadastro de multiplicadores do Estado. Né? Eu tenho hoje 861 multiplicadores cadastrados aqui na Coordenação Estadual de STAs. Todos eles preencheram uma ficha, contaram o que é que fazem, o que é que não fazem, parte da capacitação dão. E vocês veem que na época da Covid isso caiu, perdemos alguns e voltamos a subir. E como é que nós estamos hoje com isso no Estado? Ó, destaque ali no vermelho. O pessoal fez o curso de multiplicador, mas 20% nunca atuou. Então, ficou só para enriquecer o seu currículo vitae, né? Tá bom, vamos olhar para o mapa? Onde estão os multiplicadores cadastrados? Ó, vocês estão vendo de novo esse mapinha na tela de vocês? Quanto mais claro, menor o número de multiplicadores. Os nossos multiplicadores, a quantidade, o nosso concentrado mesmo, está ali com a Xene em Campinas. Dá uma olhada ali no GVE de Campinas, está escurinho, tem um monte. É o lugar que mais tem multiplicador, seguido ali do lado de... O que você lê ali? É Marília e Piracicaba, né? Piracicaba, Osasco, ali embaixo Santo André, são multiplicadores capacitados. Agora, o que a gente precisa ver, será que isso é suficiente, isso é pouco ou isso é muito? Porque se eu olhar, por exemplo, não dá para comparar uma cidade com milhões de habitantes com uma cidade que tem, sei lá, 200, 300 mil habitantes. Então, não dá para comparar São Paulo com Jales, por exemplo. Então, vamos olhar para o número de multiplicadores por habitante. Olha como esse mapa muda. Campinas, que era escurinho, ficou claro. Ou seja, aquele tanto de multiplicador que eu tenho lá, se a gente considerar o número de pessoas que se reflete no número de unidades de saúde, não é tanto assim. Já ao contrário, né? Jales era clarinho, mas como a gente tem menos pessoas, portanto, menos unidades, talvez ele dê uma cobertura boa para aquela região. E assim a gente pode ir analisando um a um, registro que ficou escuro, Itapeva ficou escuro. Então, muito lugar que era clarinho em termos de quantidade de multiplicadores, ficou mais completo, gerando essa relação, e outros vice-versa. São Paulo tem uma coordenação, tem uma proposta de multiplicadores diferente, tem uma outra estrutura aqui proposta para dar conta dessas várias regionais, subprefeituras que a gente tem aqui dentro desse país, que é o município de São Paulo. Mas a Baixada, por exemplo, era clara e continua clara. Então, na Baixada Santista, por exemplo, faltam multiplicadores. Já na região de Caraguá, que era claro, ficou escurinho, então provavelmente a região de Caraguá tem um número melhor. E aí, quando eu olho mais profundamente para os 861 multiplicadores, dá uma olhada quando eu olho por município. E presta bem atenção nesse mapa, porque eu vou dar alguns toques para vocês. Vocês veem como tem muito município? Isso quer dizer o quê, gente? Muitos municípios do estado de São Paulo não têm multiplicador. Eu tenho 291 municípios com multiplicador, uma média de 3 multiplicadores por município. Mas aí, e o que acontece com esse município que não tem multiplicador? Ele fica sem capacitação? Ele tem uma outra proposta de capacitação para os seus executores? Não, né, gente? Por isso que a gente reforça tanto a importância dessa coisa da regionalização, né? Da capacitação ser regional, do grupo de multiplicadores. Sempre que faz uma capacitação, vai aí uma dica prática. Quando você faz uma capacitação, você faz o quê? Você chama, né? Vê se precisa capacitar municípios de outras localidades. E se eu olho para quem atuou mesmo nos últimos anos, fica mais branco ainda esse mapa. Dá uma olhada, ó. Isso é como era
multiplicador cadastrado e multiplicador que trabalhou nos últimos 3 anos. Olha como deu um branco geral. Teve muita gente que desapareceu, né? Então, sim, precisamos capacitar muita gente, muitos multiplicadores, e é por isso que vocês estão aí com a gente, 500 pessoas hoje, que a gente, oxalá, conte com vocês para trabalhar junto com a gente e enxugar esse gelo anual de que a gente precisa capacitar. Então, está aí o destaque dado, a capacitação deve ser regional, vamos articular com as equipes nos GVS, o pessoal já existe, você não está inventando a roda, então você vai por uma equipe de profissionais que já existe, né? E um destaque que a Priscila chamou a minha atenção ontem, que ela tem recebido muitas perguntas sobre se a gente pode capacitar profissionais que são de IOS, dessas parcerias público-privada, que agora são muito comuns no estado de São Paulo. Ah, é? Perguntaram aí? Na realidade, assim, como eu sou multiplicador, qual é o perfil do profissional que eu posso capacitar para fazer teste rápido? Ele pode ser de OS, ele pode ser de uma empresa grande que tem uma enfermeira que trabalha nessa empresa, que tem um ambulatório, ele pode ser de uma casa, de uma comunidade de reabilitação. Então, como é que eu defino, como multiplicador, qual é o perfil do profissional que eu capacito para fazer teste rápido? Então, aí é uma questão da política pública do seu município. Assim, de princípio, gente, por princípio, a gente não está impedido de capacitar nenhum executor. Em princípio, você pode capacitar qualquer pessoa que seja um profissional de saúde que possa ser habilitado para fazer um teste rápido. No entanto, nós somos SUS. E como SUS, a nossa prioridade é o atendimento público. Então, quando eu falo das OS, é porque é uma parceria público-privada. Então, qual é o meu foco principal de atuação com o multiplicador? É capacitar profissionais que deem conta do atendimento público. Então, o profissional do setor público, o servidor público e os servidores das organizações sociais, que são uma parceria público-privada. Esse é o meu filé mignon. Esse é o meu filé mignon, de qualquer área. Da maternidade, da internação, do hospital, não importa aonde o teste rápido vai ser realizado. Mas eu posso também capacitar profissionais junto com o pessoal da SAP? Posso. Eu posso juntar multiplicador da SAP junto com o multiplicador do município? Posso. Agora, essa questão, se eu vou capacitar gente do setor privado, eu deixo para a sua coordenação municipal responder. Aí é uma questão política do município, como é que vocês vão fazer as capacitações, ou se vão participar disso, porque não é obrigatório. A nossa obrigação é o setor público. O setor privado pode dar conta da sua área, né? Público-privado puro, porque a gente tem um público-privado que são as OS. Ficou claro? Qualquer dúvida, volta aí no chat. Então, deixa eu fazer uma observação. Claro. Pessoal, é o seguinte, eu estou admitindo todas as pessoas no lobby. No lobby não tem ninguém. Tem gente colocando aqui, tem gente há mais de 1 hora aguardando que vai tirar foto para justificar a não participação. Pelo horário adiantado, 10h27, a pessoa já tinha que ter entrado com a gente pelo menos às 9h30. A gente começou às 9h40 justamente para esperar as demais pessoas. Então, não tem ninguém no lobby para eu admitir. Então, não tem como justificar a não participação aqui. Não adianta vocês ficarem escrevendo um monte de coisa aí no chat, porque não tem ninguém no lobby para ser admitido. Tá ok? Obrigada. Pode continuar, Carol. Então, continuando, a gente está vendo a questão de se é a importância da gente estar aqui junto, aumentando o número de multiplicadores do Estado, né, e a questão da capacitação regional. Nessa imagem que vocês estão vendo, metade dos multiplicadores atuam regionalmente. Uma boa parte também faz capacitações só para o seu próprio município. Então, eu queria só deixar bem assim claro, isso que eu estou falando parece óbvio, mas não é assim. Ele é muito importante que toda vez que você monte uma capacitação, vai oferecer uma capacitação, você pergunte para os municípios da sua região, e comunique o GVE, por exemplo, que o GVE pode, o interlocutor pode dar uma olhada na região e ver. Tem pessoas, tem profissionais que precisam ser capacitados em outros municípios?
É frequente, né, gente? Eu tenho um município que tem, às vezes, 5 unidades, 4 unidades, poucas unidades de saúde, às vezes eu tenho 1, 2, 3 profissionais que eu preciso capacitar. Por que não colocar ele dentro de capacitação no meu município? Ele se desloca, vem até a gente e participa junto com os profissionais do meu município. Nunca foi dito, não é meta, não é diretriz que cada município só atenda a sua necessidade de capacitação. Tá? Isso não existe, ao contrário, a gente recomenda sempre atuação regional, sempre inclusão de outras unidades, de outros municípios, otimizando aquele investimento que eu fiz naquela capacitação, beleza? Diretrizes. A gente tem aqui como objetivo instrumentalizar vocês, que vocês tenham clareza de que vocês precisam ter conteúdo teórico, que vocês precisam saber para passar, e habilidade para levar uma prática. Tá? No final da capacitação, a pessoa tem que saber fazer vocês têm que saber se a pessoa que vocês capacitaram sabe fazer o procedimento correto, consegue entender os fluxogramas vigentes e consegue entender e aplicar, se ela sabe registrar as informações que garantam a rastreabilidade, e se ela sabe atuar, conheça as diretrizes e saiba atuar na questão da revelação diagnóstica e no compromisso da vinculação até a chegada na referência. Tá? Esse é o nosso objetivo final, quando a gente está capacitando os executores. Atualmente, ela tem 2 etapas. Teve 3, agora ela tem 2, né? Que é a realização da teoria do IAD e mais a prática. E a grande pergunta é, o que é que vem nesse dia de prática? Porque o curso vocês fizeram, então eu não preciso aqui falar para vocês tudo que vocês viram no curso. Vocês sacaram, né? A gente vai dar uma... vocês sacaram que no curso do AvaSUS você tem uma visão mais global das diretrizes, da política, das regras, da importância, uma visão mais global da implantação do teste rápido. E quando você vai para o curso da Fiocruz, você tem uma visão mais pragmática da realização do teste. Por isso, eles se complementam. Um tem 20 horas, outro 15. Então, esses 2 cursos te dão uma visão global do teste e, ao mesmo tempo, te orientam o que é que você tem que prestar atenção quando você faz. Então, quando você chega para a capacitação prática, né, já tendo realizado esses cursos, e por isso a ordem é importante. Karina, não, mas sabe o que é? A gente pode inverter, a pessoa vem para a prática e depois ela faz os cursos teóricos. O que você acha disso, Marcia? Nem comenta. Marcia nem comenta. Né? Porque assim é isso. Primeiro a teoria, depois a prática. Então, não dá para inverter essa ordem. Então, está aqui bem claro. Quem é que deve fazer os IADs? Todos os novos executores daqui, né, já há algum tempo, ao invés de fazer o Telelab, vão fazer os IADs Fiocruz e AvaSUS e vão comprovar a realização. Todos os multiplicadores que existem hoje, tanto os novos quanto os antigos, precisam fazer esse teste, esses cursos. Karina, eu não fui nem no evento e também tem uma amiga minha aqui, uma colega, que também não está fazendo essa atualização. Então, conta para ela que os cursos são obrigatórios e que é importante que ela conheça. Ninguém ensina, gente, o que não vive, não experienciou. Como é que eu vou fazer uma complementação prática e teórica se eu não tenho nem ideia do que está rolando naquele curso que eu estou pedindo para o pessoal fazer? E mais uma coisa. Bom, quem mais tem que fazer esses 2 cursos? Lembra que eu falei lá no começo? Todo mundo está fazendo teste rápido no meu município. Você viu que tem quantas pessoas capacitadas? 30 mil pessoas capacitadas. A rigor mesmo, pensando, e depois eu tenho 19 mil atuantes, pessoas fazendo teste rápido. O correto seria que todos os municípios pedissem que esses executores que estão ali atuantes, esses 19 mil, façam os cursos de atualização, tá? Isso é o que a gente recomenda, vou repetir. Todo mundo que faz teste rápido deveria fazer esses cursos a título de educação continuada, atualização. As práticas. Você viu, mudou de a prática para as práticas. Por que, Karina, esse negócio de as práticas? Para vocês lembrarem que tem 2 áreas de atuação prática. Tem fazer os testes,
os procedimentos de testagem e registro do teste, e tem a revelação diagnóstica, a vinculação, a distribuição de autoteste, as diretrizes para a realização de extramuros. Então, a gente está denominando as práticas esse momento de colocar na vida real, na realidade, um conhecimento que vocês tiveram, uma teoria. E a gente está dizendo assim, já de boa, hein? De boa, que já não cabe nessas 8 horas, que o mínimo que para dar uma conversada, vocês vão ver depois com a Márcia e com a Cris os detalhes dessa prática, mas para colocar todo esse rol de temas aqui para funcionar na vida da pessoa, pelo menos assim, uma introdução, são 8 horas complementares, né? Então é isso. Aqui a gente está só sinalizando que você deve avaliar aquela turma, né? Eu estou chamando daquela turma. Então, eu vou trabalhar com uma turma. Todas as turmas são iguais? Não. Eu tenho uma turma que é o pessoal da maternidade, eu tenho uma turma que é o pessoal da unidade prisional, outra turma trabalha no CTA, outra turma está indo para a campanha para a rua, fazer extramuros, outra turma, enfim, eu tenho uma necessidade diversa. Outra turma está começando a atender TB, e assim vai. Então, eu vou olhar para a minha turma e vou avaliar quais são as necessidades específicas daquele pessoal, ok? Então, Karina, você está dizendo o quê? Que todo mundo vai fazer os IADs, mas na hora que eu for fazer a parte complementar prática, eu tenho que considerar aquelas 8 horas e, ao mesmo tempo, eu tenho que ver se aquela turma tem uma necessidade específica. Pode ser que eu avalio que uma determinada turma precisa de um aprofundamento na revelação diagnóstica. Não vai dar conta aquelas 8 horas, gente, não vai dar. Ou então aquele pessoal nunca ouviu onde é que o galo cantou, não entendeu a importância dos testes rápidos, vou ter que resgatar. Logística, tem várias coisas aí que eu vou ter que pegar na capacitação e vou ter que atender conforme a característica daquele pessoal. Então, está aí o destaque. Eu vou avaliar se alguns profissionais daquela turma necessitam de uma capacitação específica. E também vou procurar atender isso. E aí, uma coisa que eu acho que eu não coloquei explicitamente aqui, bom, mas a gente vai chegar lá na frente, eu vou retomar. Cuidados da prática, eu vou deixar isso para vocês verem amanhã. Mas eu quero destacar essas recomendações que eu disse até aqui. E, Karina, você realmente está repetitiva hoje. Eu não me aguento mais. Acho que a Márcia, a Cris e a Silvia também já estão cansadas dessa repetição, mas é porque é o que vem aqui de dúvidas, pessoal. A gente está frisando aquilo que a gente vê que no dia a dia acaba que não acontece. Por exemplo, a gente recebe às vezes, comunicados de multiplicadores que estão extremamente isolados, sozinhos, né? E aí a gente pensa assim, puxa, eu trabalho aqui com a Cris, com a Silvia, com a Márcia, com a Cida. Poxa, dividir esses assuntos é tão importante porque cada uma de nós sabe um pedaço, né? Tem uma expertise, tem uma habilidade, um jeito. E a gente tem visto que tem muita gente trabalhando sozinha, que é uma sobrecarga imensa. Fora que você começa a render pouquíssimo, que você faz uma capacitação com todo o gás, aí você tem que dar uma outra capacitação, dali a um mês, no terceiro você já não aguenta mais. Você não quer mais fazer isso, você já quer pedir as contas, você fala, não quero mais fazer isso, é muito pesado para mim, capacitar de cabo a rabo com todas essas temáticas, e enfim. Então, a gente pede que vocês trabalhem em equipe, fica leve para todo mundo, a gente valoriza as características, as habilidades, o que cada profissional tem para contribuir. E tem uma coisa bem bacana que vocês se reunindo regionalmente, a gente tem recebido também feedback de que tem sido legal essa troca, porque vocês se integram também de uma forma regional e vivenciam outras realidades que acontecem por aí e acabam até dando conta melhor do recado das demandas de serem a referência técnica da região. Fortalece vocês. Vocês fazem um grupo, quando surge uma questão, você tem para quem recorrer, junto com o interlocutor, você vai se agregando e se aglutinando e se fortalecendo. Ok? Olha lá você, perdido, sozinho, fazendo capacitação. Não é assim que a gente quer você. A gente quer você encontrando alguém para dar a mão, para trabalhar junto,
e trabalhando em rede, assim, um fortalecendo o outro nas regiões, e quiçá até de outras regiões, porque a gente também sabe que vocês têm possibilidade, os municípios às vezes têm inclusive verba que vocês podem chamar gente de outro município para trabalhar com vocês, né? Às vezes você consegue meio que, não é contratar, mas convidar e até às vezes remunerar profissionais ou multiplicadores de uma região para outra, de um município para o outro. Então, pensa nisso que vocês podem fazer vários swings, troca-troca, né? Fazer uma promiscuidade regional. Mas eu acho que hoje, a gente, depois da Covid, a gente aprendeu bastante a fazer web, né? Fazer conversas online. Então, mesmo que eu não possa estar no município e que a gente consiga marcar uma reunião, porque não precisa de nada muito prático, pode ser só mais um bate-papo, eu acho que a gente consegue fazer isso à distância hoje, que nem a gente está fazendo aqui agora. Eu acho que as pessoas também podem, né? Mesmo que eu não consiga pagar alguém para ir lá me ajudar no município, se a pessoa tiver um pouquinho de boa vontade, todo mundo conseguir um horário bacana, dá para você fazer uma conversa online, né? Eu acho que isso é possível. Eu acho que a Márcia está lembrando todas as vias que a gente tem, né? E aí vocês avaliam o que com aquela turma pode ser mais bacana. Às vezes o online vai ser mais econômico, mais bacana, porque é um assunto teórico, né? Uma coisa de tirar dúvidas. E tem aquela outra parte que a Karina frisou bem aqui, a gente tem que ver o que a gente tem que passar para determinada turma. Né? A gente não pode ter só um modelo de capacitação na cabeça e passar aquilo para todo mundo. Se eu estou lidando com alguém de maternidade, onde eu tenho que pegar firme na maternidade? Né? O que mais está pegando lá na maternidade, é que a gente sabe? O que mais está pegando lá no CTA? O que mais está pegando na unidade básica? Eu acho que a gente tem que tentar descobrir isso dentro da região de vocês. A gente aqui tem uma noção, mas eu não sei se no município de vocês é exatamente isso que acontece. É o que a gente pensa, é o que a gente vê. Né? Então, não sei. Eu acho que aí vocês também têm que ver isso. E eu acho muito importante a ajuda do GVS nesse trabalho, porque o pessoal, as nossas interlocutoras do GVS, os nossos interlocutores, eles conhecem muito da região de vocês. E aí fica muito legal se vocês trabalharem na região de vocês, porque aí um conhece o trabalho do outro, um sabe que o trabalho do outro é sério, que não está fazendo nada de inadequado. Eu tenho uma dúvida aqui, eu vou ligar para outro município, eu conheço a fulana do outro município, eu vou ligar para ela me ajudar. Então, é extremamente importante acontecer. Eu vou dar um exemplo concreto, né? A coisa da padronização do laudo, por exemplo, né? Essa coisa regional da gente ter um laudo parecido em todos os municípios, né? Isso é um papel importante que o multiplicador pode ter junto com a interlocução regional, quer dizer, essa padronização, né? Por exemplo. A gente conversou muito sobre isso, sobre laudo, né? E a gente tem hora que eu não consigo entender algumas coisas. Quando a gente começou a fazer as capacitações, eu e Karine, a gente não dava material para as pessoas. A gente achava que as pessoas iam acabar fazendo seus materiais, seus laudos, seus fotos e tudo mais. Aí a gente via que ninguém implantava o teste. Então a gente começou a levar os laudos. Então hoje a gente dá um modelo para vocês. Vocês não precisam inventar uma roda. A roda já está inventada. Né? É ali agora, é a gente partir dali para frente. Né? Eu sei que tem gente que tem problema de não ter papel, de não ter tinta, e quer colocar os 4 laudos. A gente vai conversar isso lá na semana que vem, mas eu acho que é legal essa padronização, onde você conhece o laudo de todo mundo e sabe, pô, aquela pessoa é aquela lá que a gente conhece, que capacitou comigo, né? Eu sei quem ela é, ela faz direitinho, para a gente não ficar achando que, de repente, vê um pedaço de papel de padaria, um laudo, que é uma coisa completamente absurda, né? Não, isso é super importante, né? Até vou voltar aqui, porque vocês veem que o trabalho em equipe ele não tem só esse aspecto da economia de se ajudar, mas a Marcinha trouxe essa questão da troca de experiência e do conhecimento da realidade regional. E você vê que quando a gente fala de práticas, né, a gente está falando de várias áreas do procedimento de testagem que envolve muita necessidade de vocês trabalharem em equipe para que as coisas saiam de acordo com o que vocês querem. Tá dando exemplo, por exemplo, da organização de papéis, porque lembra que eu falei da confiabilidade? Não é isso, né, Marcinha? A confiabilidade passa um pouco pela padronização dessa documentação na região. E nisso vocês têm realmente, tendo apoio do GVE, a coisa funciona bem. Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção, lembra que eu falei que é importante que a equipe seja composta da capacitação
por vários municípios, então a gente tem que formatar uma capacitação que sirva para aquela turma, ok. Mas a gente não pode fugir do foco. E a gente só tem, vamos supor, 8 horas. Aí a gente tem a gente sofre um dilema, né? O que é essencial na capacitação do que a gente está chamando do dia das práticas? Essa é a pergunta. O que é essencial do dia das práticas? Então, a gente vai ter que separar o que é essencial dos procedimentos do teste daquilo que é complementar. Então, eu vou dar um exemplo concreto. Eu estou fazendo uma capacitação aqui, a Cris é de São Paulo, a Márcia é de Campinas, a Silvia é de Jundiaí, eu sou de Bragança, e nós estamos juntos. Então, o que é que nós temos que fazer juntos na capacitação? Só que a Cris trabalha na maternidade. Eu vi que ela não entende nada de transmissão vertical, né? A Márcia está indo para o Extramuros com a equipe do CTA. Então, as necessidades delas que aparecem no final da capacitação são diferentes. A Márcia está precisando de uma capacitação de revelação diagnóstica e a Cris está precisando de um aprofundamento do protocolo de transmissão vertical. Então, só que eu tenho 8 horas de prática para complementar o IAD do Fiocruz e do Avassus. O que eu tenho que fazer? Importante a gente saber montar essa capacitação. Como é que eu vou, o que eu vou priorizar? O que eu não posso deixar de fazer? As práticas de procedimento de testagem. Não tem jeito. Isso aí, a Márcia vai contar de cabo a rabo com a Cris tudo que eu tenho que fazer, mas esse é o filé mignon. Segundo filé mignon, documentação, porque vocês não tiveram modelos nem como implantar a documentação. Vocês tiveram um panorama, mas você não sabe como colocar isso na sua unidade ou o que checar. Karina, não fala isso não, porque na minha unidade já tem isso aí, eu não preciso dessa parte. Quando eu chego lá na minha unidade, eu vejo que já está a papelada toda lá. Então, será que a papelada da sua unidade está correta? Olha, pelo que a gente está sabendo, sem citar nomes, nem municípios, nem profissionais, o babado está forte. Né? Se a gente fosse hoje visitar todas as unidades de saúde do município de São Paulo que tem teste rápido, eu acho que talvez, eu não tenho medo de dizer que a documentação e a rastreabilidade estão sofríveis. Isso quer dizer que a gente tem muito a melhorar na questão do uso de formulários, da documentação adequada, haja vista a qualidade dos laudos, de boa parte dos laudos que caem aqui nas nossas mãos para a gente analisar. Às vezes eles estão bons e precisam só alguma aresta para arrumar, e às vezes estão completamente fora do formato esperado, exigido pela RDC, pela norma. Não é assim que a Karina, a Márcia, lá na coordenação, com a Cris, inventaram uma forma de laudo, não. Isso tudo está de acordo com normas vigentes, tá? Para o Brasil. Então, isso, por exemplo, não pode deixar de ser visto. A revelação diagnóstica, os conceitos básicos e o compromisso da vinculação, que esse pegar na mão para chegar até o final do processo, que é o tratamento da sífilis, quando necessário, o acompanhamento do HIV na referência, a elucidação e tratamento das hepatites, isso é básico. Agora, então isso tem que caber nas 8 horas. Agora, não entende nada de protocolo de HIV, não entende nada de transmissão vertical, isso vai ter que ficar para uma complementação. Então, eu vou ter que fazer uma hora extra com a minha daquele município. Você vê que aí já mudou, já não é regional, é do município. Então, a Márcia, lá no município dela, vai ter que dar conta dessa falta de conhecimento de extramuros. A Cris, no município dela, vai ter que ter alguma oportunidade, ou um IAD, ou um seminário, o município tem que dar conta dessas necessidades dela no município. Não sei se está claro isso. Tem alguma dúvida, Cris? Não estou respondendo. Tem mais um elemento desse pedaço. Não? Não. Então, eu estou tentando deixar claro o papel de vocês e como construir esse conteúdo. Karina, é uma dúvida simples. Eu preciso fazer essas 8 horas no mesmo dia? Não. Eu posso dividir? Posso fazer manhã, 2 dias manhã, 2 dias tarde.
dia de manhã, outro dia de tarde, posso dividir a turma, transformar isso em mais dias, posso pegar. Ah, Karina, esse pessoal aqui trabalha e tem turno da noite e turno do dia. Posso dividir essa turma e fazer a prática dividindo essa turma? Posso, desde que eu dê conta das 8 horas. Posso fazer 2 horas por dia? Posso. Agora, dúvida comum. Presta atenção no que eu vou falar. Mas, Karina, sabe o que quer? Eu acho mais fácil pegar um por um, sentar aqui na bancada comigo, eu vou fazer tudo isso que você falou. Eu vou fazer um por um aqui no serviço. Ele não pode me acompanhar no serviço? Vou dar até um prazo, 1 minuto de silêncio para vocês pensarem. Eu posso pegar essa pessoa e falar assim, mas eu atendo, eu faço o teste, então eu vou sentar essa pessoa aqui do meu lado, ela vai fazendo pergunta e pronto. Capacita assim, um por um. O que vocês acham? Pensa aí. Tá. A gente não recomenda isso. É legal fazer estágio? Ótimo. Depois da prática, fez 8 horas, não estou me sentindo legal, quero mais prática? Faz estágio. Aí sim, vem para o meu serviço, me acompanha, eu ponho para fazer, observo. Agora, antes disso, tem que ter um coletivão aí para você dar conta da parte teórica e dessas práticas do ponto de vista coletivo. Então, a gente não recomenda sentar junto, um por um, e fazer essa prática individualizada como estágio, ok? Não funciona muito bem, em termos de adquirir o conhecimento e as habilidades. Documentos referenciais, vocês estão sem pai, sem mãe, sem documento? Não, atualmente vocês estão bem de documentação, isso tudo não existia antes, foi muito bacana, a gente agradece, o Ministério ele fez materiais muito interessantes, os próprios IADs são demandas, são produtos, né, da parceria da Fiocruz e daquela plataforma do Avassus com o Ministério da Saúde. Para um pouco aqui, o Anderson colocou uma coisa extremamente importante, eu vou ler aqui para você. Eu acho que é o que todo mundo gostaria, mas é que, infelizmente, a gente não... O Anderson colocou aqui o seguinte, que ele sente que perdemos muito com esse novo formato de capacitação de novos executores de testes. Os capacitados saem muito crus. Alguns não têm nem vergonha de fizeram a prova para certificação. Ele fez capacitação com pequenos grupos e viu que perdemos muito. Se não existe a menor possibilidade de retornar ao modelo antigo. Que era o presencial, que era aquela coisa toda. Eu acho que primeiro que o Anderson ele dá uma excelente oportunidade para a gente contar como era e como ficou e por que ficou, né? Você quer falar um pouco, Márcia? Conta como era. Conta assim, quando nós começamos, como que é o... A gente fazia 3 dias de capacitação, 3 dias de 8 horas. E aí... Presenciais, né? A gente ia nos lugares, as pessoas vinham ao... E aí, gente, isso foi por muito tempo. Muita coisa boa aconteceu, mas depois também a gente chegou a um determinado momento. Eu acho que não teve nem muito a ver com o Covid, mas veio calhar com o Covid, né, de a gente ter um esvaziamento das pessoas. Então, todo mundo hoje, você conversa com todo mundo tem falta de profissional. E aí você fala, vamos fazer alguma coisa fora, vamos não sei aonde, numa reunião, ninguém pode ir, o secretário não libera, o chefe não libera e tal. E isso, ele foi morrendo de uma certa forma. E aí a gente teve que se reinventar, né? E a forma de se reinventar é essa que a gente achou, onde você minimamente tem um encontro de 8 horas, que essas 8 horas você pode dividir em quantas horas você quiser. Você pode fazer 4 dias de 2 horas. Pode fazer 2 dias, pode, se você conseguir. 2 dias e 4 horas, pode fazer o que você conseguir. É que, infelizmente, a gente pegou isso pela frente. Muitos lugares não mais as pessoas para essas capacitações presenciais, principalmente 2, 3 dias seguidos, porque você esvazia o serviço. Sim, mas tem mais coisa do que isso, né, Marcinha? Porque isso é um aspecto importante, mas o Ministério também mudou.
No começo, ele tinha uma proposta de atuação. E vamos lembrar que os testes rápidos não eram comuns na realidade das pessoas. Quando a gente começou, testes rápidos, quando você falava a palavra teste rápido de HIV, sífilis, assim, que foram os primeiros, hepatite veio depois, as pessoas davam saltos de 10 metros de altura. Ninguém confiava em teste rápido, porque o teste rápido era um teste de triagem utilizado na maternidade. Então, a novidade era muito grande. Você ter um teste diagnóstico, e quem é mais antigo lembra que a gente já teve fluxograma com 3 testes, né? Já teve fluxogramas diferentes, testes diferentes. Então, a capacitação era presencial de 3 dias, tá? Porque também era muito novo o teste rápido. Conforme ele foi sendo implantado, eu comecei a ter profissionais fazendo, e ele começou a ser mais próximo dos profissionais de saúde da rede, também foram mudando as necessidades de abordagem, de convencimento e conhecimento novo da confiabilidade daquele teste. A gente passava mais de uma manhã inteira só falando de validação. Uma das temáticas que hoje em dia não precisa, que é a validação dos testes no Brasil, né? Por que eu podia confiar em testes rápidos? E mais uma novidade chegou depois, que foi a plataforma Telelab, né? O Ministério lançou a plataforma Telelab, antes voltada para laboratório, mas aí começou a colocar vários materiais EAD na questão do diagnóstico do HIV, da sífilis e das hepatites. Então, isso também ajudou muito, porque uma coisa que a gente escutava dos professores, multiplicadores, era: não aguento mais dessa aula, não aguento mais dessa aula, né? E aí foi bacana, porque o Telelab trouxe um material, complementou. Agora, Anderson, você tem toda a razão. Agora, lembra que eu coloquei ali um slide mostrando qual era o compromisso de cada profissional? Está lá, aquele material é do guia do Ministério, dizendo da nossa responsabilidade quanto um profissional de saúde de estar atualizado, de fazer as coisas com competência, com profissionalismo, com conhecimento. Agora, quando a gente faz a picaretagem, a responsabilidade é da gente. Fazer uma pergunta. No caso, por exemplo, desse novo formato, aquele quadro que você tinha, que acho que era 50%, passou para 72%, será que 72% foi por causa desse novo formato que você conseguiu atingir mais pessoas para multiplicadores? Não pode ser que está bom ser esse novo formato? Você vai conseguir sempre mais? Não, mas ele está falando do formato eu acho assim, de capacitar os executores. Eu acho também que a nossa função como multiplicador, legal você chamar a atenção, Silvia, porque ela ficou mais flexível. Eu não preciso fazer aulas repetitivas, cabe ao profissional executor ser responsável o suficiente. Se eu fiz só a avaliação para pegar o certificado, tudo bem. Vamos supor que naquele momento que eu quis mandar, porque eu não queria cumprir o prazo, e agora é minha responsabilidade voltar lá e estudar, né? É assustador para a gente ver, às vezes, a falta de profissionalismo e a falta... É assustador por quê? Porque quando o teste rápido cai no descrédito, quando eu faço uma coisa errada no município e ele cai no descrédito, eu afeto o trabalho de todo um conjunto de pessoas que está fazendo aquilo. O que é positivo, ninguém espalha, mas o que é negativo, todo mundo espalha. Então, é muito comum você entrar num ambiente de saúde e ouvir alguém dizer: não, manda para o laboratório, porque esse aí não é tão confiável. E muitas vezes esse não confiável é por quê? Porque a documentação é nojentinha, é ruinzinha, o laudo você olha, não inspira nenhuma confiança, o profissional que está fazendo o teste rápido não está paramentado adequadamente, o ambiente é uma zona, né? Então, o Anderson chama atenção. Agora, gente, nós somos aqui da coordenação, nossa obrigação é dizer para vocês o que a gente acha que é o mínimo. Agora, se você tiver condições, você vê que a tua turma está crua e você quer complementar, quer fazer 2 dias presenciais, faça. Que nós não vamos nos opor, pelo contrário, que bacana. Quer complementar, tem chance de melhorar a formação? Anderson, vai em frente, né? Não temos nada contra. O que nós temos que dizer aqui é: menos isso não dá, porque os problemas que estão aparecendo aqui são muito cabeludos. Nós não podemos deixar o teste rápido cair em descrédito. Senão, se todo mundo... Olha como é grave.
Se eu não confio no resultado do teste rápido e começar a mandar para o laboratório para confirmar, eu estou gastando um monte de dinheiro. Seu secretário não vai gostar de saber disso. Não é? Ó, estou mandando para o laboratório porque isso aqui quer, o pessoal não confia. Sim, e não é só uma parte da capacitação, né? Não é só uma parte. Eu acho que vocês têm que ver, nessas 8 horas, aquilo que a turma está deixando a desejar. E se precisar acrescentar mais, acrescenta, gente. Isso não é questão de ser obrigatório, tem que fazer daquele sistema fechadinho. É o que a Karina disse, nós estamos dando o mínimo necessário para vocês, para as pessoas estarem saindo e fazendo testes com qualidade. É lógico que tem gente que mal escuta a aula e simplesmente vai fazendo as provas só para passar batido. Só que a gente que trabalha na saúde há anos, como eu e a Cris, a Silvia, a Karina aqui, a gente sabe que em saúde você não pode parar de estudar nunca. Sempre tem uma coisa nova acontecendo. Então, quer dizer, vai depender muito de cada um também, daquilo que ele quer ofertar para quem está precisando dele, né? E o teste rápido, ele está enfiado em vários fluxos. A gente está aqui falando do fluxograma do próprio diagnóstico, por exemplo, mas você tem que pensar que o teste rápido ele entra na PrEP, ele entra na PEP, né? Inclusive hoje ele faz parte da prevenção. Né? Hoje, antes de eu entrar com antirretroviral para prevenção, eu uso o teste rápido. Né? E é isso que a gente está falando. Né? Essa qualidade a gente vai ter que buscar. Não tem jeito. Não tem, ou senão a gente vai ter que arcar com as consequências do mal feito, vamos dizer assim, né? Que é o que a gente vê aqui. Infelizmente, para a gente não aparecem experiências exitosas, não. A gente nunca fica sabendo da experiência exitosa, a gente só fica sabendo do desastre, quando a notícia ruim chega logo. Esse documento que vocês estão vendo aqui na página de vocês, todos vocês vão receber, né? Quem terminar e receber o certificado de multiplicador vai passar a fazer parte do ambiente do multiplicador no Drive. Tá? No Drive, nós temos um ambiente do multiplicador que você vai ser convidado, você vai compartilhar esses documentos para poder trabalhar. E esse é um espaço que está sendo construído em conjunto com os multiplicadores. Esse é um guia para o planejamento e oferta de capacitações, que é o guia do Ministério. Tá? Nós implementamos isso com nossas recomendações para capacitação de executores de testes rápidos. Um documento complementa o outro. Então, vocês vão ter esses dois guias, vamos dizer, para quando vocês estiverem em dúvida, consultar. Uma área que talvez ainda esteja, uma área que ela é mais flexível, vamos dizer, de como fazer isso em cada município, é a área de avaliação. Muitos de vocês perguntam o seguinte: Márcia, Karina, Cris, Silvia, como é que eu vou fazer quando um profissional não aprende? Eu vejo que esse profissional não aprendeu, está muito para lá de Bagdá, falta muita coisa, eu não deixaria essa pessoa fazendo testes rápidos de forma alguma. Como é que eu faço? Vai ter que conversar com quem te indicou esse profissional, para que você possa chamar essa pessoa, explicar o que está acontecendo, e até mesmo o próprio profissional ele tem que saber, tem que ver qual que é a dificuldade dele. Eu posso contar um episódio para vocês aqui, se a Karina me permitir rapidamente. Claro. Um episódio que eu e a Karina estávamos numa região bem longe daqui, onde tinha uma das pessoas que ela tremia muito. A mão dela tremia muito para fazer o teste, e era dela isso. Mas não era um problema de que a gente estava perto, que tinha tudo a gente, porque às vezes quando tem alguém olhando, a gente treme. Mas não era, a pessoa, ela tremia muito. E aí, né, você lembra disso? A Karina lembra disso? Aí a gente sentou junto com a moça, conversamos, eu apoiei os 2 braços dela na mesa, eu acho que vocês não devem estar, não sei se vocês estão me acompanhando aí agora, não precisa tirar, depois outra oportunidade eu mostro. E aí eu fiquei aqui, próximo dela aqui atrás, segurando as mãos dela para ela fazer os procedimentos, né? A gente fez isso por um tempo, quando eu soltei, ela começou a fazer sozinha, sem tremer. E depois disso ela me agradeceu muito, porque ela conseguiu entender que se ela apoiasse os braços, dependendo de onde ela apoiava o braço, a mão parava de tremer. Isso era dela, sabe? Era uma coisa assim, foi muito bacana aquele dia. Eu acho que é isso. É você chegar, inclusive, para o profissional e falar, olha, onde eu posso te ajudar? Porque, né, que nem essa moça, a gente já ia falar que a moça não pode fazer teste porque ela treina? Acho que não. Ela não tinha Parkinson, não tinha nada, era dela mesma, a mão dela tremia. Existem pessoas que tremem. E a gente tinha que sentar com ela para
Foi isso que a gente fez. Eu acho que foi uma coisa bem bacana. Não sei. Eu acho que tem coisas assim, a avaliação depende do qual é. Uma coisa que a Márcia chama a atenção é que, assim, nós devemos sinalizar para a própria pessoa quando a gente considera que ela não está apta para fazer o teste. Então, primeira coisa é isso, a gente tem essa possibilidade? Sim, está no nosso papel. É uma coisa categórica? Não, ela é o que a gente vai sinalizar é vamos tentar encontrar um processo que consiga suprir aquela deficiência, aquela necessidade. Quando não é possível, no caso aqui a Márcia contou, deu certo, mas vamos supor que eu tenho uma deficiência visual grave. E o teste é imunocromatográfico, eu preciso enxergar a listinha. Se eu não tenho como enxergar a fitinha, o colorido da fitinha, eu não posso fazer o teste nessa etapa. Eu posso, de repente, ser uma pessoa que trabalha na revelação de um diagnóstico, que numa estratégia extramuros eu posso estar ali ajudando, registrando o tempo de leitura, tá? Mas eu não vou fazer a leitura, porque eu tenho uma deficiência visual. Isso, leva junto, você diz assim, trabalhar junto? Fora da equipe, nesse caso, para ficar, você pode levar a pessoa para trabalhar no consultório com você e ficar junto, para poder ajudar. Mas nesse caso, se ela tem uma deficiência visual, ela não vai poder, não vai. Mas, por exemplo, um caso que a gente viveu, a gente também fez uma capacitação, foi aqui no município de São Paulo, e a pessoa era extremamente preconceituosa. Ela expressou durante a capacitação todinha a inconformidade da existência de pessoas homossexuais, que tinham práticas de sexo anal. Ela estava inconformada, dizendo que aquilo não era correto, que não era possível, que ela não atenderia essas pessoas. Uma pessoa também com tamanho preconceito não tem menor condição de trabalhar com procedimento de testagem, atendendo pessoas, fazendo procedimento. Então, nesses casos, a gente deve, de fato, conversar com a coordenação que nos indicou o profissional e com a própria pessoa, explicando por que ela não vai receber o certificado. Tá? Então, os multiplicadores, em conjunto, têm essa competência, essa atribuição, né, de fazer essa avaliação final. Em casos que ou você dá continuidade naquela capacitação e dá o certificado pós, mais uma aula, mais uma prática, ou você justifica porque que você não vai habilitar aquela pessoa para a realização de teste. Beleza? Então, vocês têm 2 documentos, esse documento referencial daqui do Estado, vocês também vão receber, e é interessante dizer para vocês que esse documento ele existe há mais tempo do que o documento do Ministério. Então, vocês estão chegando agora, vocês estão chegando numa época boa, porque vocês têm cursos novos, né? E na plataforma Vassus e Fiocruz tem muitos cursos legais, a gente poderia indicar para vocês vários outros, super bons para fazerem, tá? Para se aprimorarem, mas nós elencamos os 2 que são mais afeitos à parte do procedimento, também vocês veem que a gente também tem que fazer esse exercício. Né? Nós aqui, por nossa conta, recomendaríamos uns 5 cursos no mínimo, mas considerando o tempo de vocês, a gente está pedindo 2, que são aqueles, é sempre o mínimo, é o mínimo para ser executor. Tá? E esse documento que a gente já tem há mais tempo, e vocês têm o privilégio de ter esse documento novo, que é o documento do Ministério. Então, esse aqui a gente vai enviar a todo mundo que é cadastrado. Aqui vocês vão ter também, nós vamos mandar para vocês as atribuições de cada área. Ah, mas Karina, quem faz o quê? É uma confusão, né? Quem faz o quê? Basicamente, vocês precisam trabalhar junto com o GVE, e aqui vocês têm um passo a passo no planejamento da capacitação, aquela coisa bem prática mesmo. Assim. Você falou, Karina, que tem que divulgar, né, a capacitação na região. Como é que eu faço isso? Ué, você pode até fazer, mas, em geral, quem faz isso é o regional, que tem contato com todos os municípios. Então, olha, eu sou do município de X. Eu aviso meu interlocutor que vou fazer uma capacitação e ele diz para a região a data, as vagas. Aí vocês precisam combinar quem recebe essa inscrição. E uma coisa muito importante, quem recebe a comprovação da realização dos IADs. Vocês têm que ter isso, vocês têm que ter comprovação de que os seus candidatos para capacitação prática fizeram os IADs, da mesma forma que vocês fizeram aqui com a gente. A gente fez com vocês o que a gente quer que vocês façam com os outros.
tá? A mesma maldade, né? A mesma exigência que é importante. Então, quem é que vai receber os pré-requisitos, né? Como é que vai ser, quem é que vai organizar do ponto de vista operacional a capacitação, onde ela vai ser, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa da comprovação. O programa, como é que vocês vão fazer o curso, vocês precisam combinar entre vocês como é que vai ser essa programação. E aí vocês têm duas etapas, né? Vocês têm o recebimento dos IADs e algumas vezes vocês têm que fazer uma certificação da parte prática para depois poder fazer a certificação completa, de dizer que aquela pessoa cumpriu todas as etapas, fez o IAD, fez a prática, pronto, está habilitado para o executor, é um novo executor de testes rápidos. Até aqui tem alguma dúvida? As pessoas estão tendo algumas, colocaram aqui, com relação à plataforma. Tanto a Vassus e Fiocruz, elas têm dificuldade de e-mail, de link, de senha, mas é interessante a gente falar que para cada plataforma tem um link que eles dão esse suporte, né? Então, tem como acessar e pedir para trocar de senha, enfim. Então, isso, infelizmente ou felizmente, não é aqui com a gente. Então... Não, e tem uma boa notícia, né? A gente esteve conversando com o pessoal do Ministério e no evento, inclusive, o Alisson esteve com a gente lá, eles já disseram que estão trabalhando nisso. Então, a plataforma da Fiocruz vai melhorar. Né? Em breve, assim, a gente acredita que não deva demorar muito, eles estão trabalhando para transformar essa interação da gente, principalmente com a Fiocruz, que tem poucos canais de comunicação, que é mais e-mail mesmo, tornar isso melhor e mais ágil para o recebimento do certificado. O Avassus, gente, é que muitos de vocês não se atentaram que eles têm um WhatsApp de contato, e além, tem o WhatsApp, o telefone e o e-mail. E muitos de vocês que conversaram com a gente e contaram que a gente viu muita gente resolvendo muito agilmente as suas dificuldades. Agora, eu também vi coisas do tipo, gente, que dá um pouquinho de tristeza, né? Na hora de fazer a inscrição, se você não toma tenência no que você está digitando do seu e-mail, você não vai receber mesmo. Nunca. Eu tenho visto na inscrição de vocês para o curso, tive que corrigir vários e-mails, porque várias pessoas digitam seu e-mail incorretamente. E aí, tem gente no WhatsApp falando que não recebeu o link. Pois é, o link foi enviado para o e-mail que você colocou na sua inscrição. Você colocou uma Eu corrigi vários e-mails, Outlook sem T, hotmail.com, a pessoa põe o hotmail.com.br, em vez de escrever sp.gov, põe gov.sp. Faz uma confusão danada. Aí não recebe o e-mail, óbvio, não recebe o link. Então, tem coisas, gente, que passa-se um pouco do nossa possibilidade de ajudar vocês. Então, eu vejo que voltou o e-mail, eu vejo. Mas eu não tenho como consertar aquilo e nem como entrar em contato individualmente. E olha que eu pedi 2 e-mails. Vocês reparam que eu já pedi 2 e-mails lá na inscrição para garantir que vocês recebessem. Agora, mesma coisa nas plataformas. Eu não recebi meu certificado da Fiocruz. Gente, aí só entrando mesmo em contato com o suporte, porque se você colocou dados incorretos, você não vai receber de jeito nenhum mesmo, tá? Pasta do colaborador, esse assunto todo mundo esquece. Você está fazendo um curso aqui, não tá? Já fez o IAD. A maioria de vocês aí, mais de 500, 600 pessoas, acho que tem poucos com pendência. Olha, temos mais de 900 inscritos para essa capacitação e mais de 700 já tinham enviado os certificados para a Neide, que ficou quase louquinha, recebendo 2 certificados por pessoa, ou seja, ela recebeu pelo menos 1.400 certificados. Tudo organizado nas pastinhas. Tá. O que vocês precisam fazer com esses seus certificados? Na pasta, lá onde você trabalha, lá no seu serviço, deveria ter uma pasta do colaborador. Ou seja, se a Karina faz teste lá no CTA, lá no CTA tem que ter uma pasta da Karina com todos os certificados dos cursos que a Karina fez. Marcinha está... É uma pergunta estranha. Depois você traduz ela para mim. Então, assim,
todos os cursos relativos à formação do executor precisam estar na pasta do colaborador, tá? E o certificado que você também vai emitir para o executor, agora você é o professor, você está dando aula, junto com a sua equipe de multiplicadores. Quando termina aquela capacitação e você emite o certificado de executor, esse certificado de executor tem que chegar. A pessoa que fez o curso tem que colocar na pasta do seu serviço, então lá no seu serviço tem que estar essa comprovação da sua capacitação, e não é uma coisa da nossa cabeça, isso está na norma. Né? Quando você pega o PCDT de HIV, o manual do diagnóstico, os documentos referenciais, está lá. Você tem que comprovar que você está capacitado. Então, você tem que, numa auditoria, por exemplo, você vai ter que poder mostrar que os seus profissionais foram capacitados. Isso na enfermagem é comum, né, Cris? Sim. Isso que a gente está falando aqui pode ser que para um psicólogo seja estranho, né? Para um fisioterapeuta. Agora, na enfermagem, isso é papo de dia a dia, não é? Sim. Tem que ter o registro, né? Tem que estar organizado. Se bater a fiscalização lá. Sim. Então, para enfermagem, gente, isso é, tiro de letra. Vocês entendem o que eu estou falando. Pessoal, eu não estou entendendo muito bem o que está vindo aqui no chat, mas mais de uma pessoa está falando que ficou com a mesma dúvida. Então, vamos aqui uma coisa. Para estarem hoje aqui, vocês já deveriam ter sido capacitados para serem executores de teste. Então, ou vocês fizeram a capacitação presencial, ou fizeram telelab, ou alguém capacitou, certo? E vocês já fizeram a prática. Aqui nós estamos falando, nós vamos formar multiplicadores, que são pessoas que vão ensinar outras pessoas a fazerem o teste. Então, a única coisa que vocês tinham que comprovar para a gente eram os 2 certificados, da Fiocruz e do Avasus. Certo? É isso. E aí é legal isso que a Marta está falando. É isso a dúvida, gente, porque eu não consegui entender muito bem. Sabe o que acontece? É que sempre tem gente, assim, acontece que tem gente que está muito afoita, muito aflita para fazer o curso de executor. Tipo, eu não faço teste rápido, eu quero ser um executor, eu quero fazer. Aí vê a capacitação e vem. Talvez a gente tenha gente com a gente que está nessa expectativa. Aqui não é curso de executor. Ou se eu sou um executor que estou fazendo o teste rápido por aí e não passei por capacitação, eu também não posso ser um multiplicador. Se por acaso... Detalhe, só quem forma multiplicador somos nós. Ninguém mais forma multiplicador. Tá certo? Porque a gente às vezes confunde isso. Lá no município, vocês são multiplicadores, vocês são professores de profissionais que vão passar a fazer teste rápido. A gente está aqui com vocês, formando professores, tentando passar para vocês o que a gente gostaria que vocês fizessem como professores que vão capacitar gente que vai fazer o teste. É por isso que está para mim isso aqui, Karina, porque, na verdade, vocês estão falando de coisa que eu também não tive. Bom, aí é outra coisa. Se você é um executor hoje, está lá trabalhando no dia a dia, fazendo o teste, e você não foi capacitado corretamente, tipo, eu não tive aula disso, eu não tive aula daquilo. Então, aí, quanto a essa deficiência, a gente não está sabendo e não é responsável. O que eu estou contando para você é, quando você foi capacitado, você deveria ter tido várias disciplinas complementares ao Telelab. Na época do Telelab, você fazia 5 Telelabs e ainda tinha aulas complementares, diretrizes, os 5 Cs, as condições. Você fazia um dia complementar e mais a prática, né? Então, agora é isso. Fica atento, se você não teve determinadas matérias, determinadas temáticas, você está com essa deficiência. Tá? Mas eu também você também vai voltar lá na sua unidade e falar assim, nossa, então, eu também não aprendi nada de documentação e na minha unidade não tem nada disso. Corre atrás. Você pode se, né, na sua unidade o que está faltando. Você pode corre atrás. Então, vocês também agora podem estar se dando conta de que vocês estão com algumas deficiências. Não é, né, Marcinho?
Quando a gente passar para vocês o espaço do multiplicador, vocês têm ali um espaço, isso talvez para alguns é mais fácil, para outros é mais difícil, é na nuvem que a gente criou colocando documentos para vocês, tá? Para a gente compartilhar modelos e tal, modelo de laudo, modelo, enfim, os guias, os documentos referenciais, a gente está querendo colocar nesse espaço para a gente compartilhar com vocês todos os multiplicadores. E aí está dizendo que vocês podem sinalizar. Ontem mesmo falaram para mim, Karina, e acho que não tem modelo de certificado de capacitação, tal. E a gente está se comprometendo a colocar isso lá hoje. Ontem realmente não deu tempo. Um lembrete. Aqui a gente manda para vocês o cadastro do multiplicador, né, que já está, o multiplicador que já existe, que ele tem que estar cadastrado com a gente. A gente quer lembrar vocês que a gente tem uma página, e aí talvez para muitos eu estou chovendo no molhado, mas assim, para muitos que nos conhecem há pouco tempo ou não conhecem, a gente tem uma página, que é a página do CRT 10, tá? É o link que vocês estão vendo aí. Então, se você colocar no Google, busca lá no Google, CRT 10 AIDS, você vai cair na nossa página, que tem essa carinha aí. Tempos atrás, aqui embaixo desses botõezinhos, que a gente chama de botõezinhos escrito ali ao lado direito, PrEP, PEP, painéis de indicadores, ali embaixo continuava, tinha outros botõezinhos, tá? Agora não tem mais, a gente teve que modificar essa página, mas você encontra naquele, tá vendo a flecha escrito destaque? Nesse ambiente aqui de destaques que muda, que fica mudando, um dos destaques é o teste rápido. Então, se você clica na palavra ali, teste rápido, quando ele aparece, você cai no espaço que é o botão do teste rápido. E nesse local, você também encontra muitos documentos relativos à execução de testes rápidos, normas, documentos referenciais, modelos de documentos. Então, você vai ter esses dois espaços, o espaço do multiplicador e o espaço da notícia, que é o caminho para chegar nesse botão do teste rápido. Espero que vocês tenham me entendido nessa parte da internet, desse mundo virtual. Certificação. Quem é que certifica? Pergunta que não quer calar, todo mundo faz confusão com isso. Então, vamos lá. Esse aqui está aqui, vamos lá. Modelo, a gente tem um modelo da parte prática, que pode ser uma declaração. Você pode tanto fazer uma declaração de que a pessoa fez a capacitação prática, quanto pode ser um certificado daquele dia da prática. Olha, então, declaramos que o fulano, a fulana, realizou a parte prática do processo, e a etapa prática foi realizada presencialmente, supervisionada por multiplicadores, e foi realizada no local X, no município Y, com X horas. E por que está X horas? Por causa daquilo, é o mínimo de 8, mas eu posso ter feito 16, posso ter feito 10. Então, mínimo de 8 ou complemento, tá? Então, isso aqui é da parte prática. Então, quem é que assina isso? Os multiplicadores que deram a parte prática. Não precisa mais ninguém. Posso pôr o logo do município, posso pôr o logo do GVE, não faz muita diferença nesse sentido. Mas eu também tenho um modelo do certificado do executor final, aquele certificado que declara que aquela pessoa está habilitada a fazer teste rápido. Aí tem uma pequena diferença. Vamos supor, lembra, eu falei, tem 2 tipos de capacitação. Tem uma capacitação que os multiplicadores capacitam profissionais de um único município. Ninguém precisava, não veio ninguém de fora, e eu estou lá, município de Vinhedo, sei lá, veio Vinhedo na minha cabeça, Boraz, qualquer um, Montemor, Agudos, tanto faz. Estou naquele município, estou capacitando gente só daquele município. Quem é que emite o laudo? Desculpa, o certificado. Eu estou com o laudo na cabeça. Então, se eu fiz tudo naquele município, eu coloco o logo do município aqui. E assina um multiplicador e assina o coordenador municipal, por exemplo.
Mas não, a minha capacitação é regional, então ela envolve vários municípios. Então não faz muito sentido eu colocar aqui o logo do município, eu vou pôr o logo do CVE, aqui, o logo do GVE, que é o logo do CVE, né? Então, eu coloco ali CVE, CCD, a GVE está vinculada à CCD, então ali em cima, onde vocês estão vendo o governo, a Coordenadoria de Controle de Doenças, eu coloco ali o logo do CVE, quem que assina? Assina o interlocutor do GVE, ou o diretor do GVE, e um dos multiplicadores que lideraram, coordenaram ou participaram dessa capacitação. Então, basicamente é isso. E o certificado, vocês reparem que ele faz a seguinte declaração: eu declaro que o fulano de tal, que a Karina, cumpriu as etapas da capacitação de executores de teste recomendadas pelo Departamento de HIV, AIDS, tuberculose, hepatites virais e infecções sexualmente transmissíveis, DAT, do Ministério da Saúde, ou seja, comprovou a realização dos cursos EAD assíncrono, Fiocruz e Avassus, e comprovou a participação em capacitação presencial com finalidade de complementação da teoria e treino de aspectos e habilidades práticas da realização de testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite B e C. Então, ele declara a participação em todo o processo, beleza? Está aqui o modelo. A gente oferece um modelo para facilitar a vida. Márcia falou bem, no começo a gente não dava nada disso, deixava vocês se virando, e aí, às vezes, criava muita dificuldade. Então, a criação de modelos é para melhorar a vida de vocês. Dúvidas? Você já vai fechar? Eu acho que a gente tem os últimos minutos para a gente fazer uma conversa final. Eu acho que eu vou parar de compartilhar. Então, para amanhã, gente. Isso, volta a gente lá no pé, uma hora de compartilhar, volta a gente. Para amanhã, pessoal, eu sei que muita gente, aí nós temos vários grupos de WhatsApp, tem pessoas perguntando o que ele fez para o YouTube, que é muito mais fácil, que é muito melhor, porque a internet não é, para quem tem uma internet ruimzinha, o YouTube é melhor que o Teams, enfim. Você tem toda a razão. Enfim. É assim, pessoal, é o que a gente tinha para hoje. Para fazer pelo YouTube, a gente tinha que pedir um link na CCD, e assim a gente não ia conseguir 4 dias como a gente conseguiu. Não tinha vaga. Né? Terça e quarta, terça e quarta. A gente precisava fazer essa capacitação com vocês, porque a gente fez lá em agosto presencial, ficou faltando um monte de gente, a gente precisava fazer. Então, é o que a gente tinha. Então, eu sei que era muito mais fácil, mas não foi possível, tá? Não foi possível. E o que foi possível é fazer no Teams, e vai ser no Teams amanhã, e vai ser no Teams a semana que vem. E falar para o pessoal assim, né, gente? A gente aqui, como vocês, né? Às vezes vocês olham para a gente aqui e falam assim, não, vocês têm tudo, vocês não sei. Mas não é bem assim. A gente, por exemplo, vocês já repararam que em outras reuniões fica a gente para fora, tenta entrar e não consegue entrar. Né? Então, a gente estava nesse dilema. Ou a gente fazia pelo YouTube com o número X, também, que a gente não tem abertura aqui, depende da secretaria, não tem calendário, e quando a gente faz pelo Zoom aqui, a gente tem no máximo X pontos, sempre fica a gente para fora. Para comportar esse mundaréu de gente que teve com a gente, que a gente fica grato pela presença de vocês e fica realmente se sente bem bacana a gente conseguir fazer esse trabalho, a gente fica orgulhoso desse conjunto de multiplicadores do Estado, de fazer parte disso. É bom para a gente fazer parte disso. Sentir que está junto com vocês, e a gente sofre as mesmas dificuldades que vocês sofrem aí. Falta de pessoal, infraestrutura, não vou ficar me alongando, com todas as dificuldades do dia a dia da vida prática que a gente tem. Então, está aqui a equipe, a Márcia é nosso apoio técnico, informático, a gente se vira com o que a gente tem. Monta o cenário, tenta fazer acontecer, e a gente tenta passar para vocês esse espírito, essa alegria de trabalhar com o que a gente gosta e fazer acontecer aí na região, fazer a diferença. Quando vocês olharem para a qualidade do teste do município, do que vocês têm aí na região, orgulhem-se do trabalho de vocês, porque são vocês aí na ponta que fazem isso acontecer. A quantidade que vocês receberem em troca... Você teve 800 inscrições, não é isso? 900. Então, no Teams a gente tem a possibilidade de admitir 1.000 pessoas. Por isso que a gente não colocou câmera, por isso que a gente não colocou microfone para vocês, só deixamos o chat.
justamente para a gente poder fazer algo de, não digo de uma máxima qualidade, mas de uma qualidade para vocês, tá bom? Outras coisas que as pessoas estão perguntando aqui. Quando no último dia, depois que tudo acabar, nós temos aula hoje já foi, nós temos aula amanhã no mesmo dia, amanhã no mesmo horário, das 9h30 às 11h30, dia 8 e 9, das 9h30 às 11h30. Depois que isso acabar, as gravações serão disponibilizadas, a Karina vai enviar para os e-mails cadastrados o link do Drive, onde estão todas as aulas. Não vai ser hoje, nada é hoje. Mas antes vocês começarem a pedir aqui, me manda o link, porque não vai ser hoje, vai ser depois que acabar tudo. As pessoas que receberem os certificados vão receber. Então, calma, não fiquem desesperados, vocês não vão ficar sem nada, tá certo? Com certeza vocês não vão ficar sem nada. Eu queria que vocês, assim, a última mensagem para vocês primeiro, obrigada por se disponibilizarem a ser multiplicadores conosco. Obrigada por fazer parte dessa turma. Em contrapartida, eu peço, vistam a camisa junto com essa responsabilidade, né? E olhem-se como pessoas que vocês daqui para frente vão formar como multiplicadores. Ninguém vai sair daqui em 4 dias perfeitinho. O que a gente quer é que vocês comecem esse processo, porque é muito gostoso ver a gente poder ajudar outras pessoas, outros profissionais a fazerem um trabalho bem feito, dá orgulho da qualidade, de ver a qualidade. Quando a gente vê as fotos de vocês aí na rua, nos extramuros, tudo organizado, paramentado, bacana, né? O sorriso, a chegada nas pessoas, os resultados, na campanha, é muito gratificante. Nada é mais gratificante do que esse corpo a corpo, com os nossos, quando a gente está junto no trabalho, vendo fazer a diferença. Porque eu volto a dizer, nada substitui o prazer da quem está na saúde, porque foi por isso que a gente escolheu isso, gente. Está na saúde ver uma pessoa que tem HIV encaminhada, se sentindo apoiada, se sentindo amparada, né? Um tratamento de sífilis realizado quando uma pessoa podia ter sequelas depois ao longo da vida de uma coisa silenciosa que ela carregou. Nada substitui esse prazer de ver um trabalho bem feito, com competência, com profissionalismo, com amor, com solidariedade, com empatia. Então, é para isso que a gente está convidando vocês, para fazer parte dessa turma e com garra, com coragem, com resiliência e também com trabalho, claro, porque aprender também é bom, estudar também é bom, ler é bom, se sentir forte, confiante no trabalho que realiza. Ninguém vai me contradizer, é bom sim. É muito ruim a gente fazer um trabalho que a gente não tem segurança e certeza que a gente está fazendo certo. Eu diria isso, assim como minhas palavras finais. Isso, obrigado, até amanhã. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Amanhã estamos aí. Desculpa, sem câmera, sem tchauzinho, sem ouvir a voz de vocês. Desculpa.